Vida Extraordinária, com o pastor Wagner Aprejo. Amados alunos que estão aqui, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Uma Mentalidade Vitoriosa. Todavia, como você sabe, estamos expandindo a cada aula o assunto. Falaremos hoje especificamente sobre as 3 fontes do pensamento humano. Você sabia que todo pensamento que você está produzindo, ele vem de uma fonte. E hoje nós vamos aprender a respeito disso. Logo, você que está aqui pela primeira vez e não viu, não assistiu às primeiras aulas, saiba que elas estão disponíveis aqui no canal. Você pode acessar e nos acompanhar na íntegra, em nome de Jesus. Sendo assim, vamos para a segunda fonte do pensamento humano. Amados irmãos, as 2 últimas fontes que irei citar aqui são fontes espirituais. Elas operam além da fonte do pensamento humano. Elas operam além da fonte do mundo mental. Por quê? São fontes espirituais. Elas estão acima da mente humana, além da mente humana. A segunda fonte é a fonte do inimigo. Essa é uma fonte terrível, é uma fonte caótica, é uma fonte impregnada com os pensamentos das trevas. Devemos ter muito cuidado com esta fonte de pensamento maligno. Esses pensamentos, eles podem chegar até nós por meio dos dardos inflamados de mentiras do diabo, do inimigo e dos seus demônios. Temos que andar sempre vigilantes. Não podemos em nenhum momento nos abastecer dos pensamentos dessa fonte. Sabe por quê? Quero aqui trazer alguns conselhos, algumas advertências espirituais para todos nós. A primeira advertência: não se alimente desta fonte, porque esta fonte aprisiona os pensamentos do homem nas coisas deste mundo. Essa fonte aprisiona nossos pensamentos somente nas coisas desse mundo. A Bíblia diz isso em Mateus, capítulo 16, verso 21 e 23. Quero te mostrar aqui. Mateus, capítulo 16, verso 21 ao 23. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no 3º dia. Agora, verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Parece que Pedro está ajudando Jesus, está apoiando e protegendo o seu mestre. Parece. Mas preste atenção no que você vai ver. Verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Esse texto é um texto que nós não podemos esquecer. Pedro parecia que estava dando um apoio moral para Jesus, dizendo: não, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai ser crucificado.
Mas Jesus percebeu que aquele pensamento de Pedro não era de uma fonte boa. Jesus viu que aquele pensamento de Pedro era um pensamento produzido pelo inimigo. Eu vou ler outra vez. Olha a declaração de Jesus. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus. A fonte do inimigo nos leva a pensar somente nas coisas do homem e não nas coisas de Deus. Não se deixe levar pelos pensamentos que estão te aprisionando com as coisas desse mundo. Pessoas que só pensam nas coisas da terra, que só pensam em construir aqui, que só pensam em prosperar aqui. Amados irmãos, não misturem as coisas. Podemos prosperar aqui, podemos crescer aqui, podemos vencer aqui. Fomos chamados para isso. Mas não podemos viver somente para esse tipo de coisa. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos tudo para viver uma vida que agrada a Deus na terra por meio da graça, por meio do Espírito Santo. Não podemos nos tornar prisioneiros, escravos dos tesouros deste mundo. Não mesmo, não mesmo. Uma outra advertência para que nós não venhamos a nos abastecer com a fonte do pensamento do inimigo. Segunda advertência: não beba da fonte dos pensamentos do inimigo, porque ela cega o entendimento das pessoas. Isso é muito grave, isso é muito sério. Olhemos para o próximo texto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Anote aí. Diz assim: o Deus, com D minúsculo, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você percebeu? Você entendeu a gravidade disso? O Deus com D minúsculo, o inimigo, o adversário da humanidade, ele cegou o entendimento dos descrentes. Prestem atenção no que eu vou te falar. Isso é muito importante. A Bíblia está dizendo que um dos alvos do inimigo é cegar o entendimento das pessoas. Quando as pessoas não têm o entendimento correto das coisas, elas vivem perdidas, elas fazem besteiras, elas decidem de forma equivocada, sem entendimento, não entendem nada, estão vivendo por viver, estão nesta terra sem sentido, não entendem o propósito de Deus em suas vidas. E quem causa essa tragédia toda? É o inimigo. A fonte do inimigo cega o entendimento das pessoas. É por isso que eu novamente repito: não se abasteça dessa fonte maléfica. Diga não aos pensamentos das trevas em nome de Jesus. Repreenda agora. Jesus repreendeu o pensamento maléfico que Pedro havia recebido. E nós agora, pela fé, podemos repreender. Comece a fazer isso agora, na sua casa, na sua família. Eu repreendo todo pensamento das trevas. Eu repreendo todo pensamento produzido por mim mesmo e pelo inimigo. Eu não quero viver pelos pensamentos gerados pelo mal.
e por mim mesmo. Eu decido viver pelos pensamentos da fé, pelos pensamentos de Deus. Glorifique o Senhor aí. Dê um brado de vitória aí em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nesse momento nós vamos avançar para a terceira fonte. E a terceira fonte é a fonte de Deus. A terceira fonte é a fonte mais graciosa. É a fonte mais amável. É a fonte perfeita. É a fonte dos pensamentos extraordinários, dos pensamentos da fé. É a fonte da qual todos nós podemos beber sem moderação. Essa é a fonte de Deus. Essa fonte, meus amados irmãos, é infinitamente maior e melhor do que a fonte dos pensamentos do homem, do que a fonte dos pensamentos do inimigo. Essa é a fonte mais alta. Glória a Deus. Em Isaías, capítulo 55, verso 9, olha o que diz a Santa Escritura. Isso é maravilhoso. Aleluia. Diz bem assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Diga comigo, os pensamentos de Deus são mais altos. Essa é a fonte dos pensamentos de Deus. Ela é mais alta do que tudo, do que todos. Aleluia! Devemos beber desta fonte, a fonte da fé. Segundo, porque a fonte dos pensamentos de Deus é a fonte mais preciosa. Aleluia! Essa é a fonte mais preciosa. Nós vemos isso em Salmo 139, verso 17. Que coisa linda! Abra o teu coração e receba essa palavra. Davi disse o seguinte: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Declare isso pela fé. Como são preciosos para mim, ó Deus, os seus pensamentos. Essa é a fonte mais preciosa, a fonte da palavra de Deus. O próprio Deus nos mostrou alguns ingredientes que podemos encontrar em sua fonte. Em Jeremias 29, verso 11. Isso é lindo. A Bíblia diz assim: o próprio Deus declarou: o Senhor da fonte inesgotável, da fonte mais alta, da fonte preciosa. Olha o que ele disse: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Você recebe isso? Para vos dar o fim que esperais. Você recebeu isso? Deus disse: eu tenho pensamentos de paz para você e não de mal. Deus é bom, meus irmãos. Querido aluno, grave aí, memorize isso, guarde no seu coração, no seu espírito. Deus tem pensamentos de paz para nós e não de mal. Aleluia! Dê um brado de vitória aí. Portanto, eu quero concluir esta aula de hoje ministrando e declarando sobre a sua vida. Portanto, meus amados irmãos, quero concluir essa aula de hoje te convocando a tomar a sua decisão todos os dias. Decida viver pelo pensamento da fé. Decida beber da fonte dos pensamentos de Deus, em nome de Jesus. Creia nisso, querido irmão, querida irmã. Creia nesta palavra. A fonte dos pensamentos de Deus
está acessível para todos nós. E esta fonte tem um nome. Jesus é a nossa fonte mais alta. Jesus é a nossa fonte mais preciosa. Jesus é a nossa fonte da fé. A fonte da salvação é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer ao seu coração mais um versículo que nos ensina, que nos encoraja a viver pela fonte dos pensamentos do alto e não da terra, dos pensamentos de Deus e não do inimigo. Vamos conferir esse texto maravilhoso. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Agora veja, ouça o verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Decida agora mesmo viver pelos pensamentos produzidos, gerados pela fonte de Deus e não por nossa própria fonte, e não pela fonte do inimigo. Deus está nos chamando em Cristo Jesus para vivermos com uma mentalidade vitoriosa, habilitada, cheia da palavra da fé, da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E você pode se apropriar desta realidade dos céus agora mesmo. Como eu disse no início, é muito importante vivermos pelos pensamentos da fé e não pelos pensamentos de nós mesmos, e não pelos pensamentos deste mundo, e não pelos pensamentos do inimigo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É assim que devemos viver. A nossa mente deve estar cheia da fé. O nosso espírito, o nosso coração, os nossos ossos, o nosso corpo deve estar cheio da fé. Glória a Deus. Deus é extraordinário. Te convido a abrir o seu coração para receber esta oração. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos outra vez. E hoje, à luz da tua santa e poderosa palavra, aprendemos sobre as três fontes do pensamento humano. E decidimos, agora mesmo pela fé, renunciar todo pensamento que procede da fonte humana. Não queremos mais pensamentos fúteis, meramente humanos. Não, Senhor. Também recusamos, ó Pai, todo pensamento produzido pela fonte do inimigo. Não queremos mais dar lugar aos pensamentos das trevas, aos pensamentos que só nos levam para longe do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos pela fé, nesse exato momento, a viver e ser abastecido por todos os pensamentos produzidos, gerados da sua palavra, da sua fonte, Senhor, a fonte da fé, a fonte da esperança, a fonte do perdão, a fonte da salvação, a fonte da justificação, a fonte da provisão, a fonte da gloriosa palavra do Senhor. É isso que nós decidimos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você foi edificado por esta mensagem, por esta aula de vida extraordinária e deseja participar dos nossos trabalhos aqui, então se inscreva no nosso canal,
ative as notificações, comente, curta, assim você vai nos apoiar a continuar propagando pensamentos da fonte de Deus para todas as pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.